para você que está ligado na programação do SBT. Você estava em rede nacional e agora está local. Eu sou Vitória Mello e é hora das notícias que mexem com a nossa vida. Bebê de 2 meses morre depois que a mãe dormiu em cima dele durante a amamentação. Kátia Gomes. Exatamente, Vitória. A mãe disse que não percebeu, ela estava amamentando a criança e acabou adormecendo. Quando acordou, viu que o filho de 2 meses estava imprensado contra a cama. O menino já estava roxo, já sem sinal de vida. Ela ainda tentou fazer ali a manobra de ressuscitação, mas infelizmente essa criança faleceu. Meu Deus, hein? Tem notícia boa também para os aventureiros. Tem evento de motocross aqui na cidade, viu? Michael Leão. É isso mesmo, Vitória. Daqui a pouco a gente vai trazer para vocês os detalhes do motocross aqui direto do Guará. Já está ali posicionado para mostrar para a gente como que funciona a adrenalina e os pulos que esses pilotos dão em cima das motos. Se prepare que tem muita emoção vindo aí, viu, Vitória? Eu imagino, viu, Michael? Hoje é sexta-feira, 21 de outubro. Vamos terminar a semana bem informados? O nosso jornal já está no ar. A gente começa a edição de hoje mostrando um evento muito legal. Está acontecendo aqui em Brasília o maior circuito de motocross do Centro-Oeste. Mais de 200 pilotos de todo o país estão participando desse evento que mistura aventura, velocidade e adrenalina. A gente não podia deixar de mandar o Michael Leão, como vocês viram aí, né, para conferir esse evento. Michael, boa tarde. Meu Deus, já começou aí com a aventura, né? Já radical. Eu sabia que ia ser assim, gente. Olha só. Boa tarde. Conta os detalhes aí pra gente. Oi, Vitória, boa tarde. Só falta coragem, viu? Porque por enquanto a única coragem que eu tenho é de ficar andando aqui do lado de fora e com essa pequenininha aqui pra gente ir entendendo, conhecendo direitinho. Mas como você disse, é um evento daqueles que vai reunir pilotos de vários cantos do país, vindo aqui direto para Brasília. A gente, claro, vai falar para você de casa direitinho como é que funciona. Eu vou ter que pedir ajuda porque eu não tô dando conta de desligar a moto para continuar o link, Vitória. O que a gente tá vendo aí é o José. Ele tem 16 anos, já tá andando por aqui. Já vou começar batendo um papo com você mesmo, José. Me conta uma coisa, eu não tive coragem nem de entrar na pista que você andando. Como é que faz para dar uns pulos desse? Bom, a gente treina desde pequeno, né? Muito tempo de treino, com os equipamentos certos. Aí a gente cria coragem para andar, né? Vamos virar de cá, Vitória? Você viu que eu tava sem capacete, eu tava aqui do lado de fora, mas eu tô reparando que para participar, para entrar na pista mesmo, são vários equipamentos de segurança que são necessários e que se não entrar com eles, tem punição? Tem, é obrigatório o uso do capacete, a bota especial que é própria para não machucar, tem a joelheira, o colete interno, então muitos equipamentos que deixam a gente seguro, né? Exatamente, sem capacete, esse cuidado é só aqui do lado de fora, Vitória, igual você viu, praticamente empurrando a moto. Fora isso, tem uma série de protocolos a seguir. A gente está vendo o José dando esses pulos aqui, mas quando eu era criança, eu custei aprender a andar de bicicleta sem rodinha, ele já estava fazendo manobra com as bicicletas. Bom, com 2 anos eu comecei a andar de bicicleta sem rodinha, com 4 anos eu comecei a andar e muito tempo de treino, treinando toda semana. A gente vai melhorando e é o que é hoje, né? E hoje já está aí disputando campeonato nacional. Como é que é para você estar participando de uma disputa como essa que envolve pilotos de várias partes do país? Bom, esse é um campeonato regional que vem pessoal de fora, de Goiânia, até de outros estados como Minas, vem todo mundo para cá para competir. E é difícil, porque todo mundo que vem de lá também treina bastante. Então, é uma competição. É mostrar o melhor mesmo. É. Aqui em Brasília a gente treina, vindo para a pista, todo campeonato é uma pista diferente, então sempre tem os treinos na pista antes das corridas. José, vou deixar você continuar dando seu show aí pra gente, porque eu quero conversar agora com a mãe do José, vem cá. Porque se eu e você aí de casa já fica com o coração apertado, como que fica a mãe vendo o filho dando uns pulos como esse? Aí eu tenho uma felicidade imensa, né, de ver ele realizando um sonho que é um trabalho, na verdade. Isso são etapas que vão sendo vencidas. E eu me sinto realizada nele. Eu sempre penso que o medo é meu, que o medo não é dele.
e que ele seja feliz no esporte que ele escolheu. Às vezes, Vitória, a gente tem aquela impressão de que com o passar do tempo vai ficando mais tranquilo, o coração vai acostumando. Aqui é o contrário, quanto mais tempo passa, maior aumenta o pulo e maior aperto no coração. Sim, como vai aumentando o grau de dificuldade, as etapas, né, dos campeonatos, fica mais difícil de assistir. Hoje eu falo que eu prefiro assistir de casa, porque às vezes estando na pista eu atrapalho um pouco. Coração de mãe dá uma apertada. Lógico, eu sempre grito, fico rezando, quem está ao meu lado fica pensando que essa mulher é doida, mas não, é coração de mãe mesmo. Vitória, como é que não fica com o coração apertado? Olha os pulos, as manobras que o José faz. Lembrando que ele tem apenas 16 anos. E para você que está em casa e quer saber como vai funcionar, como faz para vir assistir, essa pista aqui onde nós estamos foi montada no Guará 2 e desenhada justamente para essa competição. Vou até pedir para o Felipe vir para cá para explicar para a gente, porque vai ser um final de semana cheio de emoções, justamente para você que está aí de casa poder vir acompanhar as manobras que a gente está vendo agora do José, mas são pilotos de vários cantos do país que vêm para participar dessa competição, né, Felipe? Isso, a partir de, já tivemos a primeira etapa do Brasiliense, da Copa Centro-Oeste, e também o goiano de motocross aqui nessa pista final de semana passado. E recebendo pilotos de todos os estados do Brasil. É esse tipo de emoção aqui voando por cima de você o fim de semana inteiro. O tempo todo. Só que assim, claro, aqui a gente vai molhar a pista, né? Então ela não vai ter poeira, vai dar mais condição para os pilotos participarem com mais segurança e também um show para quem vai vir assistir. A gente está mostrando o caso do José, que ele tem 16 anos, mas a categoria ela é bem ampla, né? Desde os mais jovens até as pessoas mais velhas, todo mundo participa aí, desde que esteja cadastrado. Isso, nós temos pilotos filiados a partir de 4 anos de idade. Até 4? 4 anos de idade. O meu filho mesmo, ele começou com 6 anos, ele já era campeão brasiliense de motocross. E ele deve estar aqui amanhã, né? E também nós temos pilotos até de 80 anos. Ou seja, abrange aí toda a faixa etária, é um evento para todos os públicos, para a família inteira. E me conta uma coisa, paga para assistir? Não, aqui é totalmente gratuito, a gente tem uma infraestrutura tanto para o público, arquibancada coberta, né, os banheiros, ducha, então toda uma estrutura para atender o pessoal que vem assistir. E Felipe, a gente está vendo aqui, são vários morros de vários tamanhos, tem uma parte ali que ela parece ser mais de terra solta para dificultar a passagem. Como que funciona a pontuação? No caso, o primeiro colocado ganha 25 pontos, o segundo 23, o terceiro 20 e assim vai diminuindo gradativamente. O que perde ponto? A gente vê que do salto ele já chegou quase no final desse morro aqui, quase que ele nem passa pelo morro. Na realidade, a bateria nossa, ela é dada a largada, rodam 15 minutos mais 2 voltas, aí vem de acordo com a colocação, o piloto ganha pontuação, certo? Então assim, o primeiro 25, depois 23 e aí vem abaixando. E sempre assim, as baterias são intercaladas, tem categoria 50 cilindradas, 65, nacional, a MX2, a MX1, que é a Fórmula 1 do motocross, né? E as categorias das pessoas que vão pela idade, acima de 35 a MX3 e MX5 acima de 50. E Felipe, para quem está em casa agora sabe os horários, quiser acompanhar de perto, chega a dar uma apertadinha assim no coração, Vitória. Quem quiser vir assistir, quais são os horários, como vai funcionar? Sábado a gente começa a partir das 9 horas da manhã os treinos e as provas a partir de meio-dia. No domingo também, 9 horas iniciam os treinos e 11 horas começam as provas. Ou seja, tá feito o convite. Obrigado, viu, Felipe? Vitória, então, para o pessoal que está querendo ver a pista, fica aqui no Guará 2. A gente está vendo o José treinando ali. São vários outros pilotos, como você disse, de várias partes do país que vão vir para cá. Entrada franca, é só chegar, assistir e preparar o coração. Porque eu vou te dizer, dá um apertãozinho assim, a gente fica preocupado. Principalmente nas curvas ali, quase deita com a moto, pula de cá. Tá, Vitória? Eu vou devolver para você. Eu vou ver se com a minha motinha aqui eu consigo aprender alguma coisa, já que eu descobri que tem piloto com 4 anos e eu não consegui nem desligar a moto aquela hora, né? Que vergonha. Não, Michael, não arrisca não, meu filho. Vai pra sua entrada, que eu sei que você tem mais trabalho pra fazer hoje. Deixa pro José. Eu queria só dizer que eu não queria estar na pele da mãe do José, não, porque, claro, é muito treino, muita técnica, mais que aperta o coração, dá aquela sensaçãozinha assim, né, de que vai cair, vai escorregar, mas não, é um espetáculo. Michael, obrigada, viu, pela participação. Bom, gente, agora nós temos uma notícia muito triste, uma história, assim, lamentável.
Um bebê de apenas 2 meses de vida morreu asfixiado depois que a mãe adormeceu enquanto amamentava. O caso aconteceu na quadra 2 do Itapuã e quem vai contar mais detalhes dessa história pra gente é a repórter Kátia Gomes. Kátia, boa tarde. Parece que os bombeiros chegaram, né, a tentar socorrer essa criança, mas infelizmente ela não resistiu, né? Infelizmente, Vitória, quando os bombeiros chegaram na residência, essa criança já estava morta. E a mãe relatou que ela estava amamentando o filho, que tem quase 2 meses de vida, quando ela adormeceu. E aí, depois de um tempo, ela acordou assustada e percebeu que a criança ela estava imprensada contra a cama. Ela saiu de cima dessa criança, olhou e o menino já estava roxo, já estava ali sem sinais de vida. A mãe, claro, ficou ali desesperada, começou a tentar reanimar a criança, pediu ajuda para o pai do menino também, que ajudasse ali nos primeiros socorros. Eles ligaram para os bombeiros e quando os militares chegaram na casa, viram, né, que a criança já estava bastante roxa mesmo, sem sinais de vida, e eles não conseguiram fazer a reanimação nessa criança. E no próprio local, na própria casa, eles acabaram ali constatando a morte da criança, né? Agora a polícia, Vitória, vai investigar esse caso, porque segundo testemunhas, a mãe da criança seria usuária de drogas e o pai alcoólatra. E que ontem os dois, né, o casal, estavam fazendo uso de bebida alcoólica. Então, agora a polícia investiga para saber se a mãe realmente estava embriagada e se isso pode ter contribuído para que ela acabasse matando ali a criança sufocada. Claro, né? Tudo indica que foi realmente um acidente, que a mãe acabou adormecendo no momento da amamentação e sufocando a criança, mas a polícia vai investigar, né, se realmente ela consumiu álcool e drogas antes dessa amamentação e pode ter acabado aí provocando a morte dessa criança. Eu volto com você, Vitória. Obrigada, Kátia, pelas informações. Muito triste, né? Bom, e ontem nós mostramos aqui o caso de uma adolescente de 14 anos que foi atropelada por um motorista bêbado lá no Riacho Fundo 1. Depois de atropelar essa jovem, esse homem ainda tentou fugir do local. Ele só não conseguiu porque outros motoristas viram a cena, foram atrás dele e conseguiram segurá-lo até a chegada da polícia. Hoje a repórter Vanessa Vitória vai trazer novidades desse caso pra gente. VV, boa tarde. Como que tá o estado de saúde dessa menina? Oi, Vivi, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Graças a Deus, o estado de saúde dela é bom, ela está até aqui comigo, ela tem 14 anos, né? Então vamos preservar a imagem dela aqui. O que a gente pode ver, Vivi, olha, escoriações, tá? Aqui pelo braço, o outro lado também. Não vou mostrar o rostinho dela, mas tem na testa. O joelho, o dentinho consegue mostrar para vocês sem identificá-la aqui. Deixa só ele se posicionando, eu vou para cá, para que ele possa mostrar, tá vendo? As mãos, muitas escoriações, tem no joelho e também na testa. O impacto foi forte, Vicky, ela chegou a ficar desacordada, então ela não lembra muita coisa do momento do acidente, não. Inclusive no carro, né, deste motorista embriagado, tem ali o para-brisa que indica, ela não se recorda, mas que ela tenha batido. Vi que o estado de saúde físico, mental, emocional, sei lá, desse motorista é tão comprometido que você escuta ele falando, eu estava assistindo alguns vídeos agora aqui com elas, ele não fala coisa com coisa, e eu estava comentando assim, 1h pouquinho da tarde de uma quarta-feira, como existe um homem dirigindo nessa situação que esse homem estava, ele mal parava em pé. E a irmã dela estava me contando que depois que elas já estavam no hospital, que ela foi levada para o hospital de base, ele estava na delegacia e ainda com os mesmos sinais de embriaguez, ou seja, parece que não passava. Tanto que encontraram bebida no veículo dele, né? E eu fico pensando aqui, será que só algumas latinhas de cerveja poderiam deixar uma pessoa naquela situação? Eu fico pensando, o que esse cara não tomou, né? Realmente não sou uma perita aí para identificar, só mesmo uma perícia, ela inclusive passou pelo IML, para dizer quanto de álcool tinha ali no sangue dele. Eu estava até agora vendo aqui, Vivi, porque ele passou por audiência de custódia, viu? Hoje, foi 11h31 da manhã, e aí a nossa produção estava inclusive tentando identificar o que aconteceu, o que ficou definido, mas por causa do segredo de justiça, a nossa produção ainda está apurando isso para conseguir saber, porque ele foi preso, né?
a situação que essa adolescente ficou. E eu vou até conversar com ela agora, até para que você saiba, assim, sobre a questão psicológica, né? Porque os hematomas a gente vê que tá por todo o corpo. E ela estava indo para a escola, aqui bem pertinho de casa, um caminho que ela é acostumada a fazer. Boa tarde para você, né? Eu não vou falar seu nome. Como é que você se sente? Você está insegura? Com relação ao seu estado físico, a gente consegue mostrar que você está com os hematomas, você passou por atendimento médico, é um caminho que você faz com frequência. Como é que você está emocionalmente para fazer isso de novo depois desse atropelamento? Eu sempre fiz esse caminho, nunca tinha acontecido nada. E eu tô bem, eu tô com muita segurança nos machucados. E é isso. Você consegue, assim, você levou um susto com o impacto, você me disse que desacordou. O que você lembra do momento? Você ia atravessar? Não ia atravessar. Eu só andando lá no cantinho e do nada eu acordei, eu tava no chão e tinha um monte de gente ao meu redor. Aí eu fiquei em desespero, aí eu tentei ligar pra minha mãe, aí eu consegui ligar pra ela. Aí depois a ambulância chegou, eu também não estava enxergando nada, aí eu fiquei muito preocupada. Do motorista você não recorda nada? Não quero saber dele. E aí, quem entrou em contato com sua família antes, já conseguiram ligar antes dos bombeiros? Foi eu consegui fazer minha senha, aí eu liguei pra minha irmã, aí minha irmã chegou lá. Aí o bombeiro chegou na mesma hora, no mesmo tempo que ela. E aí depois eu fui pro hospital. Você já estava pertinho da escola ou faltava muito? Estava pertinho da escola. E aí você chegou no hospital, o que informaram? Você chegou lá, já estava consciente, né, estabilizada? Um pouco, não estava muito não. Eu esqueci também de muita coisa lá do hospital também. Você não conseguia lembrar? Não. Eu vou falar um pouquinho agora com a sua irmã. Vi que a gente também não vai identificá-la, né? Até porque elas têm receio, não sabe como é que fica a situação desse motorista, né? Se já ele volta para as ruas. Até porque em um dos vídeos que a gente estava acompanhando aqui, alguns populares falam que seria recorrente, que seria pelo menos a terceira vez que esse homem aparece por aqui pela região, embriagado, dirigindo daquele jeito. E ela foi uma das primeiras pessoas que chegou. Foi a sua irmã que falou com você ou foi a professora da escola? A Sofia, ela conseguiu ligar o celular, colocar a senha e ligar para mim. Mas quem falou comigo foi a professora dela. Uma professora dela estava passando na hora e reconheceu. E aí, ela quem ligou, ela quem falou no telefone, né, comigo. Ela disse que a Sofia, ela deu a notícia que a Sofia tinha sido atropelada e pediu pra gente ir até lá. Só que na hora é um susto tão forte que você não sabe nem como é que você reage, você não sabe nem o que responder. A gente só falava que sim e saiu correndo. A minha mãe, como o celular estava no Viva Voz, ela ouviu. E para ela foi desesperador, claro, para todo mundo, mas por ela ser mãe foi muito mais difícil para ela. E aí você chegou lá, você se deparou com que cena? Eu cheguei e a Sofia estava deitada no chão, já sendo socorrida pelos bombeiros. Tinha muita gente mesmo em volta. E as pessoas ficavam falando que o cara estava bêbado, que ele estava bêbado. Só que na hora, como a gente está tão preocupado assim com o bem-estar, a gente estava preocupado com o bem-estar físico dela, a gente nem lembrou desse homem, eu nem lembrei de perguntar sobre ele. Então eu cheguei, eu vi ela lá com os machucados no corpo. Na hora, a gente sente até um alívio de ver que a pessoa ela não estava machucada gravemente, né? Mas ainda assim é muito triste. A Vicky quer conversar aqui com a gente, Vicky. Pode falar, inclusive, pela situação do motorista aí, uma sorte, né? Ela não ter ficado pior, num estado muito mais grave. Vevê, eu só queria entender, porque as imagens ali mostram esse homem em cima da calçada ali, como se estivesse conversando, né, com outras pessoas. Essa menina de 14 anos, ela estava andando na calçada e esse homem subiu a calçada e atingiu? Ou onde o carro estava parado, ali no cantinho da pista, ela estava caminhando para ir para a escola? Não, Vicky, ela explicou pra gente que ela estava no cantinho. Quando eu perguntei sobre atravessar a rua, né, se ela estaria atravessando a rua, ela disse que não, ela estava no cantinho, próximo ao meio-fio,
quando ele chegou e acertou ela. Ela não estava nem em cima da calçada, né? E ele nem pegou em cima da calçada, não. Como ela explicou, você estava no cantinho. Ela estava bem pertinho do meio-fio. Vou até pedir para ela confirmar, ela falou sobre isso, né? Quando ela respondeu a primeira pergunta, a Vicky está perguntando aquilo que você falou, que você estava no cantinho, andando tranquilamente, né? Quando você foi surpreendida. Isso mesmo, eu estava no cantinho e do nada isso aconteceu. E eu fiquei bastante assustada com tudo que aconteceu. Você chegou a ouvir algum barulho, alguma freada? Não, nenhuma. Nada, já veio de uma vez e acertou você. Foi. É isso, Vicky, ela estava bem no cantinho mesmo, ela não estava nem no passeio e nem no meio da rua. E Vevê, então o que chama a atenção mesmo, porque a rua não é estreita, né? Então essa menina sozinha, indo ali no cantinho, seja do meio-fio mesmo, um motorista, né, com um estado de consciência pleno, teria reparado essa menina caminhando ali no cantinho. Olha só, não é uma avenida assim estreita que mal cabe um carro, mal passa um carro, não. Esse motorista, ele tinha um espaço ali para desviar dessa jovem, né? Vicky, eu não sei se a gente tem o áudio aí, o sobe-som dele, mas assim, as coisas que ele fala, não fala nada com nada. Ele não tem a menor noção. A gente fica pensando como é que ele entrou no carro. Ainda mais desviar dela. Seria bem complicado diante do estado que ele estava ali de embriaguez, porque as palavras que ele fala não têm a menor conexão. Como ela não se recorda do momento em si, como ela ficou desacordada, eu até perguntei para a irmã dela se a irmã dela conseguiu perceber isso. Mas como ela falou anteriormente, elas estavam tão preocupadas, a família estava tão preocupada com o bem-estar da menina de 14 anos, que elas não pararam para observar o condutor, né? Vocês só foram mesmo notar e ter detalhes com os vídeos, né, feitos ali no momento logo depois do acidente por populares, e até a Vicky posicionou também com relação à rua. É uma rua calma, uma rua tranquila, não haveria motivos para grandes preocupações. Qualquer condutor em sã consciência iria passar por ali com facilidade, né? Sim, é uma rua calma e é a rua que normalmente os estudantes utilizam para ir para a escola. Então, nesse horário, a rua inclusive estava cheia dos estudantes. Não era só a minha irmã que estava passando. Todos os estudantes da escola, eles passam por aqui todos os dias. Então, é uma rua que fica cheia, tem sempre crianças atravessando, crianças brincando. Não é uma rua que tem acidentes. Não tem. E a gente só ficou sabendo mesmo desse homem, do estado dele, quando o pessoal que viu falou. Porque uma moça que socorreu a minha irmã, ela falou que ele estava bêbado. Foi ela quem deu essa notícia. E você já estava no hospital quando ele foi levado pela polícia? Você já estava no hospital com a sua irmã? Não, ele foi levado pela polícia no momento em que ela estava sendo socorrida ali embaixo. Os bombeiros estavam lá e aí a polícia veio e levou ele. E você me contou que o delegado contou para você sobre o estado de saúde dele ali. Ele ainda se manteve embriagado durante boa parte do tempo. Quantas horas depois, mais ou menos, você tem noção? Tudo aconteceu, era 1h da tarde, né? Entre 1h e 1h30. E o horário já era umas 4h da tarde. A polícia falou pra gente que ele ainda estava apresentando sinais de embriaguez. Ele não passou o que ele estava transparecendo. Assim, a gente sabe que aconteceu uma audiência de custódia, né? A nossa equipe está em apuração para saber como que ficou a questão dele com relação à prisão. Mas o que vocês esperam? O que a família espera? Graças a Deus, sua irmã está aqui se recuperando bem. O que vocês esperam diante de uma imprudência, né? E até mesmo de negligência, porque ele jamais conseguiria fazer qualquer atitude para salvar se ela tivesse ficado mais grave diante da situação física que ele apresentava. Na verdade, a gente não espera nada, a gente nem se preocupa com isso, como a minha irmã mesmo falou, ela não quer saber dele e a gente também não.
Mas pelo menos uma punição, que ele pague pelo que ele fez, para evitar que outras vítimas estejam andando tranquilamente pela rua como sua irmã estava, indo para a escola, e encontrem esse motorista no meio do caminho? A gente espera sim que seja feita a justiça, né? Que o que tiver que acontecer com ele aconteça, para que não aconteça com outros adolescentes, com outras crianças, o que aconteceu com a minha irmã, porque poderia ter sido mais grave. Obrigada, então, gente, pela entrevista, por nos receber aqui. É isso, Vicky. Então, que fique, né, que sirva de lição, né, diante do estado de saúde que ele apresentava. A gente conseguir mostrar a adolescente de 14 anos aqui em pé na nossa frente, realmente a gente pode até chamar de um milagre, porque realmente tem que ser verificada aí também a velocidade que ele estava nessa via, né? Mas ele teve sorte de não cometer um acidente muito pior, muito mais grave, já que bebeu e dirigiu. Assumiu sim a responsabilidade e o risco quando pegou o volante, trocando aí o carro por uma arma que mata. Eu volto com você, Vicky. Sim, Vevê, a gente espera que ele seja punido, né? Que o resultado dessa audiência de custódia seja justo, né? Porque um homem que dirige embriagado numa área escolar, como a irmã da vítima contou, né? Muitos estudantes, por volta de 13h, é um horário ali de entrada, né, da escola, então muitos alunos estavam a caminho da escola e ser surpreendida andando no cantinho da rua, um trajeto que ela faz diariamente, ser surpreendida, né, por trás. Ela falou que apagou, né? Então, olha só o absurdo. E um homem que tentou fugir, além de tudo, né, embriagado, tentou fugir sem prestar socorro e foi parado por outros motoristas. Então, é muita irresponsabilidade, Vevê. Muito obrigada, viu? Agradeça a participação delas com a gente aqui também. Obrigada. Bom, e comércios de Águas Claras estão sendo alvos constantes de criminosos. Agora, empresários tentam instalar equipamentos para aumentar a segurança e a polícia pretende montar uma rede de contatos para garantir um comércio seguro. Quando entra alguém no comércio, não dá para o atendente saber se é cliente ou ladrão. Em alguns casos, tem até criança participando de furtos. E o pior, com o comando da própria mãe. Foi na hora que ela passou pro outro lado e começou a abrir as gôndolas, abrir os bins e mexer nos produtos. Foi aonde eu vim pro outro lado e ela efetuou o furto do outro lado da loja. Até a mãe dar o comando, era uma menina muito comportadinha. Muito comportada, tranquilo. Até ela dar o comando, depois disso, ela começou a mexer nos produtos, né? Esta academia de crossfit foi arrombada 2 vezes pelo mesmo homem. No dia 12 de agosto, ele entrou por esta janela. No dia 14 de outubro, foi ainda mais ousado, escolheu a outra janela que fez o alarme disparar. A polícia militar chegou em poucos minutos, mas não encontrou ninguém e foi embora. O criminoso, então, voltou e cometeu o furto. Em apenas 2 dias, um prejuízo de quase R$10 mil. Ele é muito audacioso. A maior parte do tempo, quando a gente vai olhar o circuito interno, ele faz tudo olhando para as câmeras. Para evitar mais prejuízos, a segurança na academia está sendo reforçada. E até a fachada do estabelecimento vai ganhar grades. A gente vai instalar as grades móveis para dificultar o acesso dessas pessoas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, entre janeiro e agosto deste ano, foram registradas 117 ocorrências de furtos em comércios de Águas Claras. Um aumento de quase 75%, já que no mesmo período do ano passado foram 67. Ações como esta, gravada por câmeras de segurança de uma loja de materiais de construção que fica na Avenida Parque Águas Claras. 3 pessoas entram no comércio, 2 mulheres e um homem. Enquanto o rapaz despista o vendedor, as 2, bem vestidas, colocam na bolsa uma fechadura eletrônica. Nesta loja de cosméticos e perfumaria, na quadra 205 Sul, os criminosos nem se preocuparam com a presença das pessoas. O prejuízo foi de R$5 mil. De acordo com a gerência, a segurança no local já foi reforçada. Muitas vezes acontece da polícia militar prender esse elemento, ele vai preso, ele é solto geralmente, 99% dos casos, no mesmo dia. Porque ele é um crime ali que a pena é menor, o crime de furto ele não tem violência contra a pessoa. Então, ele é um crime que tem menos rigidez do sistema de justiça penal. Então, esse indivíduo ele fica cometendo esse crime reiteradas vezes, gerando essa sensação de impunidade. Muitas vezes a polícia militar realmente ela fica enxugando o gelo,
porque a gente prende o elemento mais de 15 vezes e ele continua aí na rua cometendo crimes. O batalhão da Polícia Militar responsável pela região vai implantar uma rede de comércio seguro. A gente vai realizar aproximação com esses comerciantes, trazer eles aqui para a unidade, para a gente poder passar diretrizes de segurança, ouvir eles e para que a gente possa atuar de uma forma colaborativa. Veja agora imagens exclusivas de um adolescente de 15 anos suspeito de um furto milionário. Câmeras de segurança gravaram o jovem, que está sendo procurado, praticando outros crimes em condomínios de luxo. O garoto de 15 anos dança, todo feliz, no elevador, pouco antes de mais um crime. Ele tinha acabado de entrar neste prédio de luxo, em Moema, na zona sul da capital paulista. O alvo era o apartamento do síndico. A invasão aconteceu há cerca de 20 dias. O adolescente furtou 6 relógios de luxo, avaliados em R$100 mil. Ainda levou em dinheiro R$3 mil, $8 mil e 8 mil euros. No total, quase R$200 mil. Para os investigadores, a dancinha em frente às câmeras é uma forma de desafiar a polícia. O ladrão mirim é o mesmo que invadiu dias depois o apartamento da cardiologista Ludmila Abraão Rajar, nos Jardins, bairro rico da cidade. Enquanto conferia se os apartamentos estavam vazios, ele dançou mais uma vez. O garoto levou R$70 mil em dinheiro, $2 mil, dezenas de joias e relógios de luxo, com os certificados. Ludmila é médica de diversas autoridades e chegou a ser convidada para assumir o Ministério da Saúde durante a pandemia. O jovem ladrão está sendo procurado por policiais de 4 delegacias de São Paulo. A Vara da Infância e da Juventude já expediu uma ordem para que ele seja apreendido e levado para a Fundação Casa. O adolescente já foi identificado em 10 furtos a condomínios de luxo. Apesar de ter só 15 anos, ele ganhou o apelido de Chefinho 551, número do artigo do Código Penal para o crime de furto, só que ao contrário. O chefinho é porque a polícia descobriu que comparsas dele estão sempre do lado de fora dos prédios para ajudar na fuga. O fone usado para ouvir música também serve para o ladrão dançarino dar ordens para a quadrilha comandada por ele. Vem cá, agora eu quero saber como anda a sua noite de sono. Você tem dormido bem? Uma pesquisa de uma universidade do Reino Unido apontou que dormir pelo menos 5 horas por noite pode reduzir a ocorrência de vários problemas crônicos de saúde para pessoas com mais de 50 anos. Sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o endocrinologista e especialista em sono, Grazimar Pereira. Doutor, obrigada pela participação aqui no nosso jornal. Eu acredito, que dormir bem é importante em todas as idades, mas quando a gente vai ultrapassando ali os 50, isso fica ainda mais importante. Boa tarde, obrigada pela participação. Boa tarde, com certeza. Como você bem falou aí, essa pesquisa demonstrou que os pacientes de 50 anos que dormem menos de 5 horas têm a maior probabilidade de ter câncer, doenças cardíacas, diabetes do tipo 2 e até mesmo obesidade. E qual a importância, de uma boa noite de sono? Primeiramente, dormir é essencial. É importante para restaurar, rejuvenescer, descansar o corpo e a mente, É um momento que o corpo vai fazer todos os ajustes necessários para que a gente tenha um bom dia, para a gente consiga render no outro dia, Ter uma boa rotina de trabalho. Se eu durmo mal, provavelmente eu vou ter um dia ruim, Um dia seguinte ruim. Sim, a gente sabe que às vezes é difícil, pegar no sono, é o estresse, o dia a dia corrido do trabalho, problema, enfim. Como que as pessoas podem ter uma noite de sono melhor? Às vezes criar uma rotina, isso ajuda? O corpo é uma máquina, Primeiramente, para a gente dormir bem, a gente tem que acordar cedo. Todos os dias de 6 a 8 da manhã é liberado o cortisol, que é o hormônio que vai estimular a gente a acordar, a encarar a vida.
Outras medidas importantes que a gente pode tomar é não levar o celular para a cama, né? Não levar problemas para a cama, não fazer uso da cafeína após as 16 horas, não fazer uso de bebida alcoólica, né? Nas proximidades de ir para a cama, ter um quarto aconchegante, né? Numa penumbra, né? Essas medidas são muito importantes para que a gente tenha uma boa qualidade do sono. E eu acredito também, doutor, o senhor vai confirmar agora ou não, que às vezes a insônia pode estar apontando ali algum problema de saúde, então é importante procurar um profissional, né? Com certeza, né? Problemas como ansiedade, depressão, obesidade, apneia do sono estão diretamente relacionadas a uma noite mal dormida. Pacientes que fazem diversos microdespertares durante a noite têm a maior probabilidade de ter arritmias cardíacas. Pacientes que dormem mal, necessariamente eles precisam de uma ingesta alimentar 30% maior e eles vão render 20% a menos no outro dia. Então veja como é importante a qualidade do sono, né? Uma noite bem dormida, uma noite que você acorde e fala, estou pronto para encarar os desafios do próximo dia, né? É o que é chamado de sono reparador. Doutor, muito obrigada pelas informações. Eu mesma fico muito estressada quando eu não durmo bem, mas eu vou usar ainda mais aí as dicas do senhor. Obrigada, viu, pela participação. De nada, eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Bom, o que dá para evitar ou pelo menos amenizar são os sintomas da influenza. E tem vacina para a gripe, né? Aliás, os postos estão vacinando pessoas de todas as idades. Mas o índice das crianças com menos de 5 anos vacinadas está abaixo de 60%. E isso preocupa, porque os pequenos são mais propensos a desenvolver a síndrome respiratória aguda grave. A Secretaria de Saúde alerta que os casos podem aumentar com as festas de fim de ano, quando há mais aglomeração. Então entra lá no site da Secretaria, que é o saude.df.gov.br e veja onde tem um ponto de vacinação perto de você para levar seus filhos. E aproveite para se vacinar também, né? Porque é de graça. E com os casos de dengue explodindo, não só aqui no DF, mas em todo o país, o governo federal decidiu começar uma campanha para conter o Aedes aegypti. O mosquito também é responsável por outras doenças, né, que também registraram aumento. Olha só. A propaganda "Todo dia é dia de combater o mosquito" será exibida em rádio e televisão a partir desta sexta-feira. Evite água parada para o bicho nem nascer. O Ministério divulgou números alarmantes sobre as 3 doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. A chikungunya teve 168 mil casos prováveis de janeiro a outubro, alta de 87% em comparação com os primeiros 10 meses do ano passado. A Zika somou 10.500 casos, quase o dobro. Mas o pior cenário é o da dengue, mais de 1.300.000 casos prováveis, disparada de 184%. No Distrito Federal, o aumento dos casos neste ano foi de 400%. A Débora pegou dengue 3 vezes em 4 meses. Ela desconfia que o foco do mosquito seja este terreno abandonado perto da casa dela. Quando a gente teve a ocasião de eu ter dengue, minha mãe ter dengue 3 vezes, e aí meu pai suspeitou que poderia ser esse lote que está abandonado já tem um bom tempo. Ali tem um tambor que está aparentemente com água, né? Tem a caixa da água que parece que não foi desligada, literalmente abandonado, né? O Ministério da Saúde teme que os números possam aumentar ainda mais com o início do período chuvoso na região central do país. O acúmulo de água parada favorece a procriação do mosquito transmissor das doenças. O apelo é para que a população colabore. Não tem como os agentes comunitários de saúde entrar nas casas das pessoas de maneira compulsória para verificar se tem criador do mosquito. Não é? Então, cada um tem que fazer a sua parte. Inclusive você e eu, todos nós. Para combater o surto de casos, o GDF vai dar início ao fumacê em regiões administrativas apontadas como mais críticas pelo Boletim Epidemiológico Distrital. Nós vamos fazer a pulverização aeroespacial com inseticida para que nós possamos eliminar o máximo possível das fêmeas infectadas com o vírus da dengue. E a gente fala agora sobre eleições.
O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, ontem passou um dia em campanha no Rio. Pela manhã, Lula conversou com os jornalistas e disse que está preocupado com a abstenção no segundo turno. O ex-presidente pediu que os eleitores não deixem de votar. O nosso pessoal tem que continuar indo para a rua, tem que visitar as pessoas que não votaram, as pessoas que estão indecesas, para que as pessoas compareçam a votar. Se eles votarem, eles estarão contribuindo até para que eles amanhã possam falar mal de quem eles elegeram. Nós vamos continuar defendendo a necessidade de geração de empregos, nós vamos continuar defendendo a necessidade de fazer reajuste no salário mínimo todo ano, nós vamos continuar defendendo a questão do Bolsa Família de R$600 com R$150 por cada criança até 6 anos de idade. Lula disse ainda que pretende criar o Ministério da Segurança Pública para combater o tráfico de drogas e armas nas fronteiras do Brasil. Nós vamos, com o Ministério da Segurança, nós vamos estabelecer um novo padrão de controle. Não é possível que a gente não tenha nem o controle das armas que são vendidas nesse país. Nós vamos ter que construir policiais especiais, ou seja, ter uma nova polícia nacional que possa, dar conta do recado. Depois da entrevista, Lula fez uma caminhada em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Esta é a segunda vez durante a campanha eleitoral que ele visita o município de mais de 1 milhão de habitantes. Em cima de um carro de som, Lula falou sobre a criação de emprego e da igualdade de salários entre homens e mulheres. É garantir a regulação da lei, que garante que mulher e homem, se fizer o mesmo serviço, tem que ganhar o mesmo salário. O ex-presidente Lula já esteve pelo menos 5 vezes no Rio de Janeiro durante a campanha. Ele tenta diminuir a diferença em relação ao seu adversário, Jair Bolsonaro, que no primeiro turno teve 11 pontos percentuais a mais na votação do que o petista no estado. De São Gonçalo, Lula foi para Padre Miguel, na zona oeste da capital fluminense, onde fez uma caminhada com apoiadores. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, fez campanha em São Paulo nesta quinta-feira, onde encontrou prefeitos e vereadores. Jair Bolsonaro chegou a São Paulo por volta das 9h30 da manhã. O primeiro compromisso foi um encontro com influenciadores digitais em um hotel da capital paulista. Depois, o candidato à reeleição almoçou com o cantor sertanejo Cristiano, que faz dupla com o Zé Neto. Durante a tarde, o presidente se encontrou com prefeitos e vereadores paulistas no ginásio que fica no complexo do estádio do Canindé, acompanhado do candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do atual governador, Rodrigo Garcia. Como nós estamos na reta final, muito prefeito aqui, vocês não devem ter atrasado o pagamento ao longo desses 2 anos de servidor e nem parcelar o 13º. A nossa política de menos Brasília, mais Brasil vem dando certo e vamos continuar agindo dessa maneira. Bolsonaro disse que há poucos dias do segundo turno das eleições pretende consolidar apoios. Continuar fazendo aliança com prefeitos, governadores, muitos contatos com algumas autoridades executivas do Nordeste e continuar no meio do povo. Não é só indeciso em reverter votos. Acredito que a gente esteja indo muito bem. O candidato à reeleição vai ficar em São Paulo até o próximo domingo. São 4 dias de campanha no maior colégio eleitoral do país. O estado conta com mais de 34 milhões de eleitores e é onde Bolsonaro espera conseguir vantagem para vencer o ex-presidente Lula. No início da noite, o candidato do PL participou de um podcast. A quinta-feira será encerrada com um jantar promovido pelo governador Rodrigo Garcia na residência oficial. O encontro deve contar com a participação de políticos e empresários. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou uma resolução que acelera a retirada de fake news das redes sociais. As regras para o combate à desinformação foram aprovadas por unanimidade pelo plenário do TSE. Elas determinam que as empresas de mídias sociais terão 2 horas para retirar do ar os conteúdos falsos citados em decisões do tribunal. Antes, o prazo era de, no mínimo, 24 horas. Além disso, 48 horas antes do dia das eleições e 72 horas depois, o prazo de exclusão cai para 1 hora.
Em caso de descumprimento, a multa pode variar entre R$100 mil e R$150 mil por hora. Caso as notícias falsas, alvos de decisão colegiada, sejam repostadas em outros canais, o presidente do TSE poderá determinar a exclusão destes conteúdos por conta própria. Verificando que aquele conteúdo, aquele vídeo, aquele áudio foi repetido, o mesmo conteúdo, não haverá necessidade de uma nova ação, de uma nova representação, de uma nova decisão judicial. A resolução ainda proíbe a monetização, o impulsionamento e a veiculação de propaganda política paga na internet entre 48 horas antes e 24 horas depois das eleições. Para o coordenador-geral da Academia Brasileira de Direito Político e Eleitoral, uma medida correta. O que a resolução fez foi, fazendo um diagnóstico de um quadro deplorável de disseminação de fake news nas velocidades com as técnicas anunciadas, para evitar surpresa. Segundo o presidente do TSE, nestas eleições houve um crescimento de quase 1.700% no volume de denúncias enviadas às plataformas digitais, na comparação com 2018. E agora, nas campanhas de segundo turno, a proliferação de notícias falsas também aumentou. Não só de notícias fraudulentas, mas da agressividade dessas notícias, o discurso de ódio. Ontem nós mostramos aqui o caso de racismo contra o humorista Ed Júnior. Durante a tarde, um ato contra o racismo reuniu dezenas de pessoas em frente ao prédio do humorista. Ele foi vítima de injúria racial e ameaças de vizinhos. Os manifestantes se reuniram em uma praça em frente ao prédio. O grupo pedia a punição para a moradora aposentada e o filho dela, que foram agressivos e racistas com o humorista Ed Júnior. A gente está aqui apenas para que a lei seja cumprida, mano. O caso ganhou repercussão depois que o humorista gravou um vídeo e publicou em sua rede social. Cai fora, bandido! Imagens gravadas por câmeras de monitoramento do condomínio também mostraram o humorista sendo ameaçado pelo filho da moradora com uma faca na mão. Paulo Vieira, que é amigo de Ed, disse que protestos como esses vão ser cada vez mais presentes na sociedade para combater o racismo. Isso prova o quão doente não está a nossa sociedade. Porque se as pessoas têm cara de pau de fazer isso contra uma pessoa pública, imagine o que elas não fazem com as pessoas comuns. Ainda sobre racismo, a Polícia Gaúcha ouviu nesta quinta-feira o depoimento do presidente do clube, onde o cantor Seu Jorge teria sido vítima de ofensas racistas. Paulo Bing disse à delegada que não ouviu as ofensas racistas e preconceituosas. Uma testemunha ouvida na quarta-feira contou que estava perto do palco e que ouviu os xingamentos contra o cantor. A polícia também teve acesso ao contrato do espetáculo e à lista de funcionários do clube e da equipe de produção do artista. O próximo passo será intimar essas pessoas para prestarem depoimento. A data em que o músico será ouvido ainda não foi definida. Agora vamos falar de saúde. Um hábito muito comum entre as brasileiras é o alisamento químico. Mas você sabia que pode aumentar o risco de câncer de útero? Um estudo norte-americano apontou que mulheres que usam esses produtos mais de 4 vezes ao ano têm o dobro de chance de desenvolver a doença. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a ginecologista oncológica Letícia Sandré. Doutora, obrigada pela participação. Como que essa química, age no nosso organismo? Boa tarde. Boa tarde, Vitória. Boa tarde a todos os espectadores. Então, alguns produtos químicos, base de fitatos, parabenos, formóis, de modo geral, são potencialmente nocivos à saúde. Eles contêm alguns desreguladores endócrinos e substâncias mutagênicas, ou seja, favorecem alterações hormonais e a mutação do DNA. Por serem desreguladores hormonais, podem interferir no sistema reprodutor feminino. E com base nessa premissa, esses pesquisadores fizeram a investigação destes produtos com relação aos cânceres ginecológicos. Começaram primeiro com câncer de mama e câncer de ovário e já descobriram que estes produtos químicos para cabelo podem, de fato, favorecer a formação do câncer.
E estudos recentes, agora esse que saiu essa semana, foi publicado, também confirma essa associação para câncer uterino, o câncer de corpo uterino. Não estamos falando do câncer de colo uterino, que é causado pelo HPV. E como foi feito este estudo? Entre 2003 e 2009, foram questionadas mais de 34 mil mulheres sobre o uso de produtos para alisamento e para tintura de cabelo. Elas foram acompanhadas a cada 2-3 anos por um período maior de 10 anos. E o resultado deste estudo, o que eles mostraram para a gente? Que dessas mulheres que fizeram um alisamento no cabelo, mais 80% delas aproximadamente ali tiveram câncer de útero, de corpo uterino. Uma média de idade aí dessas pacientes de 58 anos, aproximada da população geral para que tem o câncer de endométrio, por exemplo, que também é um câncer de corpo uterino. Eles reforçaram ainda que quanto maior o uso destes produtos, maior de fato a chance de você ter o câncer de útero associado a esses produtos químicos. Por isso que as afrodescendentes no estudo, elas foram as mais acometidas. Contudo, assim, vale reforçar que estes resultados, eles estão respaldados pelaquela população estudada. Outros estudos ainda precisam vir. A própria pesquisadora coloca na conclusão deste estudo que mais pesquisas são necessárias e mais pesquisas ainda são necessárias para identificar quais produtos químicos que podem resultar dessas taxas elevadas de câncer. Sim, a gente sabe que o formol, né, muito usado nesses alisamentos, foi proibido, né? Aqui no Brasil, a Anvisa não permite a utilização, mas muitos salões ainda utilizam, né? Então é importante a pessoa pesquisar num salão de confiança, ir num local onde o profissional trabalha direitinho, que às vezes usa uma hidratação maior, mas não precisa, né, usar um formol que tem uma química muito pesada. Seria o maior vilão, o formol? Sim, o formol já é o maior vilão, não só para esse tipo de câncer. Na verdade, para esse estudo, a gente não tem um composto químico específico, mas o formol já é antigo, como se pode dizer, os estudos para comprovar a carcinogênese. Por exemplo, o formol é extremamente agressivo para aquela paciente que está gestante. E, inclusive, pode ser teratogênico, ou seja, causar alterações no feto de malformações. Então, ele é realmente um grande vilão, mas é um vilão que nós já conhecemos. Tem outros vilões aí que a ciência precisa estudar. Doutora, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos, viu? De grande valia aqui todo esse conhecimento, e fica, né, a dica e a informação para todas as mulheres que fazem o alisamento, né? Obrigada, viu, doutora? Isso. Claro, ademais, assim, só para reforçar que tanto o câncer de útero, de ovário e mama tem outros fatores de riscos associados que não só o uso de produtos químicos, inclusive bem mais graves e já comprovados pela ciência, como tabagismo, obesidade e uso indevido de terapia hormonal. Doutora, obrigada, viu? Muito obrigada. Boa tarde para a senhora. Tchau, disponha. Boa tarde. Pessoal, e começa hoje aqui no Distrito Federal uma das festas mais tradicionais para quem gosta de cerveja, música e gastronomia, a Oktoberfest. E parece que realmente sextou para o repórter Michael Leão, viu? Que agora tá lá conferindo tudo dessa festa que traz um pouquinho da cultura alemã aqui para o DF. Michael, muito boa tarde, né, para o senhor. Parece que hoje o seu trabalho tá bem difícil mesmo, viu? Sextou por aí? Já começou a festa? Conta pra gente. Sextou, hello Guten Tag, para quem é de Guten Tag, gastando agora o meu alemão assim, ó, que não é de milhões, é de centavos. Boa tarde para você. Vai sextar daqui a pouquinho, viu, Vitória? A gente tá vendo aqui tudo vazio ainda, os últimos preparativos, porque os portões serão abertos daqui a pouco, às 2 horas da tarde, como você bem disse, para a Oktoberfest de Brasília. É a segunda edição dessa festa alemã tradicional mais lá no sul do país, mas que tem ganhado destaque aqui também no Distrito Federal e que é a base realmente, apesar de ter muita gastronomia, música, a base é essa aqui que a gente vai mostrar, ó, justamente as cervejas.
E quem está aqui ao meu lado para explicar tudo direitinho é o Pedro Viana. Pedro, o que não vai faltar, a gente já está vendo aqui, são várias torneiras de cerveja, mas também muita música, alimentação. É um evento para a família inteira. Exato. Boa tarde, todo mundo. É um evento para a família. A Oktoberfest, tradicionalmente, ela já é um evento para todas as idades, para todos os gostos. A gente fala muito da cerveja, que é a principal atração daqui. Mas, além disso, a gente tem boa gastronomia alemã, a gente vai ter músicas típicas, comidas típicas e tudo aquilo que compõe a atmosfera do Oktoberfest para a gente trazer um pedacinho de Munique para Brasília. Pedro, essa é a segunda edição, a primeira foi em 2019, aí veio a pandemia, atrapalhou um pouquinho e agora está de volta e a expectativa é que dessa vez o público seja ainda maior que lá em 2019. Sim, em 2019 foi até uma surpresa pra gente, foi um sucesso, a adesão do público brasiliense, Brasília gosta muito de cerveja, esse clima quente, esse calor, e 2022 não é diferente, calor, clima quente e a expectativa é dobrar a meta. E a gente vai mostrar agora uma cena que, inclusive, a gente está ouvindo aqui no ponto. Não faz isso não mostra não passa vontade quem está em casa não. Mas faz o seguinte, vamos usar a sua canequinha para demonstrar para quem está em casa, quem vier hoje a partir das 2 da tarde, vai poder fazer isso aqui à vontade. É só aproximar o cartãozinho, ele liberou. Muito fácil. E agora a cena que vai passar vontade muita gente que está em casa. A gente vai vendo aos poucos, Vitória, vai enchendo. Você que está aí gravidinha, mamãezinha não pode, mas muita gente que está em casa, com certeza no calorão, como o Pedro disse, vai ficando com água na boca ao ver essa espuma. Oh, gente, que cena bonita de mostrar, principalmente nesse clima quente. Pedro, eu tô vendo que tem uma variedade grande por aqui, né? A gente vai ter diversos estilos, não só a escola alemã, né, a Weiss, a Lager, a Pilsen, mas também a gente vai ter IPA, Double IPA, Amber Ale, diversos estilos, tem para todos os gostos. A gente mistura a cultura alemã com aquela pegada e aquela diversidade brasileira que a gente tem, que a gente tanto preza e gosta. O Edilson mostrou pra gente, tem várias cadeiras aqui, alguns quiosques, digamos assim, ou seja, opção de comida também típica tem bastante. Teremos todas as comidas típicas, desde o bretzel, que é aquela rosquinha tradicional, currywurst, que são as salsichas. Teremos todas as opções para todos os gostos. E quem quiser pode vir para cá para curtir à vontade. Os ingressos estão à venda no local também e no simpla.com você pode comprar lá também ainda no site. Chegando aqui, aprende um pouquinho a pronunciar esses nomes, porque eu não vou nem de repetir o prato que você falou que vai ter. Não, a gente adapta, né? A gente sempre faz questão de ajudar, né? Porque é que nem quando você chega no sushi, tem aquele tanto de nome que você olha e fala, poxa, não sei o que é enrolado, o que é preso, o que tá dentro da alga, aqui é do mesmo jeito. Então a gente dá aquela ajudinha, você não precisa ser fluente no alemão, não. Basta só ter muita vontade de curtir com os amigos e beber boas cervejas e comer boas comidas. Vitória, hoje eu vou fazer diferente. Eu vou estar no seu time, não vou te passar vontade. Vou pedir pro Edilson virar comigo, porque o que eu vou vir é bem aqui no cantinho. Pra você que tá gravidinha, pode vir aproveitar também. E tem uma outra opção aqui, ó, e essa aqui é de graça. Água para você se hidratar, aproveitar bastante. Eu não vou te sacanear hoje, não vou passar vontade, não. Eu vou despedir bebendo água mesmo, viu? Eu jurava que você ia me mostrar uma cervejinha sem álcool, né, Michael? Pelo menos pra eu refrescar nessa sexta-feira, mas não, água. Tudo bem, né? Tá seco, a gente vai de água mesmo, enquanto quem pode, né? Aproveita uma cervejinha gelada. É isso, Michael, valeu. Obrigada pelas informações. Agora, voltando aqui para o noticiário local, câmeras de um circuito de uma clínica da Asa Sul flagraram um bandido muito ousado que aproveitou que não tinha ninguém na recepção, entrou no local e saiu procurando por objetos que ele poderia furtar na maior tranquilidade. Quem vai trazer mais detalhes desse caso para a gente é a repórter Kátia Gomes. Kátia, boa tarde. Parece que ele acabou levando um notebook, é isso? Exatamente, Vitória. As imagens mostram o momento que esse homem entra na clínica, anda tranquilamente. Ali pelas imagens a gente consegue perceber que não tem ninguém ali no local. Então ele vai, entra numa sala, entra na outra e aí ele encontra um notebook. Aí o que ele faz? Ele pega esse notebook, coloca embaixo da blusa e sai como se nada tivesse acontecido, né? Essas imagens foram registradas e circularam nas redes sociais. A informação
informação, né, que se sabe até o momento é que seria em uma clínica na Asa Sul. E para falar sobre esse tipo de crime, né, que apesar de não ter muitas ocorrências registradas, porque às vezes as pessoas não registram, é bastante comum, viu? O Major Michelo está aqui ao meu lado e ele vai falar sobre isso. Major, nem sempre a vítima registra uma ocorrência. Nesse caso, por exemplo, você não conseguiu localizar uma ocorrência policial. Mas tem sido bastante comum esse tipo de furto. A pessoa vai ali, invade o local e pega sem ninguém perceber. Boa tarde a todos. Isso, acontece muito, não só em clínicas, né, em estabelecimentos assim, até abertos ao público. O criminoso entra, vê uma oportunidade. Tem dois tipos de criminosos. Tem um criminoso que é oportunista, por exemplo, você esqueceu o celular em cima de um balcão e ele olha, tá dando vacilo ali, vou furtar. E tem esse que é o profissional, que ele vai mesmo para procurar alguém dando vacilo para ele furtar. Acontece no supermercado, acontece muito em shoppings. No mercado a pessoa deixa a bolsa ali no carrinho, vai pegar um produto, quando volta, dentro da bolsa não tem mais objeto lá, um celular, uma carteira. Isso é a mesma coisa em shoppings. Já vi vários casos de a pessoa vai experimentar um tênis ou experimentar uma roupa e deixa o que ela comprou, a bolsa em cima da cadeira, quando volta não está mais lá. Pois é, e eu acho que vale dicas então para os proprietários desses locais, né? Clínica, supermercado, porque a gente percebe que mesmo com câmeras de segurança, esses criminosos não se intimidam e vão lá e furtam. A gente sabe que a reincidência é enorme, que o criminoso muito dificilmente fica preso, somente por furto, então as câmeras não inibem mais. Então, assim, essas clínicas, esses estabelecimentos, eles têm que ter um sistema de segurança para evitar que isso ocorra. E outra coisa, não deixe seu objeto sempre, deixe sempre do seu lado, carregue sempre com você, esteja sempre atento, porque o criminoso espera ali a oportunidade para levar seu objeto, seu celular, sua bolsa, qualquer objeto que seja. É a gente que tem que tomar cuidado mesmo, né? Muito obrigado, Major, pelas informações. E claro, né, gente, se isso acontecer, vale sim sempre registrar uma ocorrência policial. É só assim que a polícia vai conseguir identificar qual que é o maior número de crimes que está acontecendo ali em uma determinada região. Vitória, eu volto com você. É isso, Kátia. Obrigada pelas informações. Agradeço também a participação do Major Michelo. Bom, e hoje em dia nós sabemos que a violência está demais, né? A gente precisa estar sempre atento para não ser vítima de algum crime. Câmeras de circuito da quadra 111 do Recanto das Emas flagraram ali o momento em que dois bandidos numa moto assaltaram um homem no meio da rua. Em plena luz do dia isso, viu? Nós vamos falar ao vivo agora com a repórter Vanessa Vitória, que tem mais detalhes desse caso. VV, boa tarde mais uma vez. A polícia já sabe o que esses bandidos levaram da vítima? Oi, Vicky, boa tarde de novo para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui. Pois é, um cordão de prata, um celular e como a gente vê, né, nas imagens, ele também, esse bandido, ele pensou em levar o tênis da vítima, mas por algum motivo aí acabou desistindo e voltou para a moto e os dois fugiram. Inclusive é possível ver que a outra vítima que está andando junto com esse rapaz, ela acaba descendo a rua e aí ela acaba não sendo roubada por esses dois. Porém, o outro rapaz foi sim, queriam levar o tênis, mas eu acho que desistiram. Inclusive, Vicky, é aquela história que a gente vê às vezes algumas piadas na internet, mas que são muito reais. Quando aproxima uma moto com duas pessoas ou com uma, a gente já leva aquele susto e já quer correr, né? Esses dois aí acabaram não percebendo uma ação rápida que, inclusive, o passageiro, né, que comete o crime ali, ele desce da moto enquanto o comparsa aguarda. E aí nós vamos conversar agora sobre essa investigação aqui com o doutor Diogo, que está à frente desse caso na 27ª DP, justamente para falar sobre isso, Vicky, sobre esses crimes com moto, né? Inclusive uma moto que estava sem placa. Doutor Diogo, boa tarde. Esses criminosos se aproveitam da agilidade da motocicleta ali, da moto, e também do fato de não serem identificados por causa que estão com capacete? Isso. Isso daí está acontecendo uma recorrência não só no Recanto das Emas, como em toda Brasília, tá? Os autores aí, os ladrões, eles já sabem que como eles usam capacete, atrapalha um pouco na investigação aí, mas, enfim, eles também aproveitam de locais aí que não tem muita frequência de pessoas e acaba cometendo esse tipo de crime, né? A gente fala para a população em si evitar locais aí de pouca movimentação, que é os locais principalmente aí que os bandidos agem no roubo,
Quando o pessoal comete o roubo, aí, geralmente eles estão com 2. No mês passado, a 27ª conseguiu prender já uma dupla, que também estava metendo crime de roubo aí com uso de moto, né? A gente fala aí para a população que tiver qualquer tipo de informações aí, vendo essas imagens aí que possa nos levar ao paradeiro aí desses autores, que ligue aí no 197. Doutora, eu fiz até uma brincadeira com muitos memes que a gente vê na internet, né? Que o pessoal, quando se depara com gente em moto, já quer correr, né? Tem várias piadinhas assim. Eu, por exemplo, que sou mineira, sou de Belo Horizonte, a gente tem isso. Já morei em São Paulo, também tem isso. Viu moto, a gente já fica com receio. E aqui no Distrito Federal, o pessoal está precisando ficar um pouco mais atento também. Ter um pouco desse receio, tá se aproximando, já dar uma olhadinha para o lado, desconfiar um pouquinho também ajuda nessas horas? Isso, com certeza, né? Porque assim, quando você vê uma moto se aproximando e com 2 pessoas, já pode ficar um pouco mais atento aí, que eles podem querer cometer qualquer tipo de crime aí contra a vítima. E a gente já tem informações desses 2? Dá para saber quem são, se eles já agiam aqui na região e se está próximo de localizar? Estamos aí com as investigações, já estamos com algumas informações aí, a gente não pode passar para não atrapalhar as investigações, mas e qualquer investigação a mais aí que possa nos ajudar, que ligue no 197. Muito obrigada, viu, doutor? Então é isso, Vicky, reforçando aí o pedido do delegado, qualquer informação que você tenha a respeito desses 2 aí, ou outros criminosos que agem aqui na região ou em qualquer ponto do Distrito Federal, denuncie. Eu volto com você. É importante, né, a comunidade ajudar para tirar logo esses bandidos das ruas. Obrigada, VV. Vamos voltar ao noticiário. Briga dentro de sala de aula em uma escola militarizada em Santa Maria. Foi no Centro Educacional 416. Os próprios colegas filmaram a briga das 2 adolescentes. Elas trocaram puxão de cabelo, socos e tapas e só pararam depois que um funcionário da escola separou as 2. A Secretaria de Educação informou que os pais foram avisados da situação e que uma equipe de psicólogos e profissionais especializados em mediação de conflitos que atua nessa escola para cuidar da saúde emocional de todos os estudantes, professores e servidores. Nossa produção apurou que vai ter uma reunião de pais no sábado e as 2 alunas estão suspensas até segunda-feira. E o número de pessoas com contas atrasadas bateu recorde no país. São mais de 64 milhões de brasileiros negativados. Foi o que constatou um levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. As dívidas com 2 bancos e 2 lojas não tiram a alegria da dona Graça, mas ela sabe como é ruim estar com o nome sujo. Tu quer comprar alguma coisa, tu não pode. Por quê? Porque teu nome tá sujo. Aí tu quer uma televisão, tu não pode tirar. Tu quer uma geladeira, tu não pode tirar. Situação de 64 milhões e 200 mil pessoas no país, segundo pesquisa feita em setembro pelo SPC e pela CNDL. O equivalente a 1 em cada 4 brasileiros. Recorde da série histórica iniciada em 2014. Pessoas entre 30 e 39 anos aparecem no topo da lista de devedores. Cada negativado deve, em média, R$ 3.700 com a soma de todas as contas em aberto. O tempo de inadimplência é de 3 meses a 1 ano. O maior endividamento é com bancos. O setor concentra mais de 60% do total, seguido por comércio, água e luz. Para este economista, resultado da combinação entre inflação alta e oferta de crédito. A gente vê aí os auxílios, empréstimos consignados, né? Então muitas lojas também elas oferecem crédito. Essas pessoas elas não têm o hábito de fazer nenhum tipo de planejamento e aí vão comprando e a tendência é se endividar. Ainda de acordo com o estudo, mais de 80% dos negativados não conseguem sair dessa condição. Eliel está tentando, parcelou uma dívida com uma financeira e pretende quitar até dezembro para fazer outra. Eu vou dar entrada no meu carro, é o que eu quero e pronto, bola para frente. Manter as contas em dia é mesmo um desafio e às vezes muita gente se enrola ainda mais a usar o cartão de crédito. É que os juros estão lá em cima, caros demais, mas nem sempre dá para deixar de usar. Manter as contas em dia tem sido um desafio para Ana Cláudia.
eu sou a provedora da minha família, né? Então, eu tenho que me virar. O cartão de crédito parecia um aliado, mas a fatura foi maior do que a motorista de aplicativo podia bancar. Ela então decidiu pagar apenas parte da dívida. Eu paguei 70% do valor do cartão e esperei o restante para o próximo mês. E o próximo mês veio o mesmo valor do cartão inteiro. O banco oferece no próprio aplicativo a opção de pagar uma parcela mínima do cartão. O problema é que a dívida vai se acumulando e o que parecia uma facilidade esconde uma armadilha, uma das taxas de juros mais altas do mercado. Dados divulgados pelo Banco Central mostram que a taxa do crédito retroativo chegou a 398,4% ao ano no mês de agosto, a mais alta desde agosto de 2017, reflexo do aumento da taxa básica de juros da economia. Hoje ela está em 13,75% ao ano. Com o aumento da taxa Selic, houve uma atualização da cobrança das taxas de cheque especial, de rotativo de cartão de crédito, de financiamentos imobiliários também, mas com foco no cartão de crédito e no cheque especial, que tiveram um aumento substancial ultimamente. A dívida fica quase 4 vezes maior. Se o débito for de R$3.000, o consumidor vai acabar pagando quase 12 mil. Fácil entender porque o cartão de crédito é um dos maiores responsáveis pelo índice de endividamento da população. É tão comum perder o controle que o assunto vira até meme nas redes sociais. Neste post, o personagem se desespera ao ser informado que o limite do cartão de crédito está estourado. Como? Comprei só coisas de 10, 20, 50, como deu 1.500? Nesse tweet, o usuário fica surpreso com a fatura do cartão que dá R$2.000 e o salário dele é 1.200. Pois é, alguma coisa não está batendo. Para quem está enrolado com cartão de crédito, o conselho da educadora financeira é substituir as dívidas com juros mais altos por empréstimos com as menores taxas. É importante estabelecer tetos de gastos, e aqui eu dou uma dica de fazer esses tetos de gastos semanalmente para você controlar melhor. É muito difícil para uma família controlar R$2.000 no mês. O nosso cérebro não consegue entender muito bem o que é possível comprar com R$2.000. Mas se eu estabeleço R$500 por semana, fica mais fácil de fazer esse controle. Então essa fragmentação vai ajudar bastante no controle do dia a dia. Ana Cláudia pagou com juros, mas aprendeu que ter tranquilidade não tem preço. Eu aprendi que não dá para brincar com cartão de crédito. Tem que trabalhar e poldar quando a gente for gastar. Pensar muito antes de fazer dívida. E quem tiver com contas de energia atrasadas vai ter mais 30 dias para renegociar as dívidas com desconto de 40%. A campanha da Neoenergia permite quitar o débito à vista ou parcelado. Os interessados devem acessar o portal de negociação da empresa e finalizar a inscrição para receber o desconto. Bom, e a Polícia Militar Ambiental resgatou hoje em Samambaia um filhote de tamanduá-bandeira. Bonitinho demais, gente. Ele foi encontrado numa área de descarte de lixo. O tamanduá-bandeira foi levado para os Setas e de lá ele foi encaminhado ao berçário do zoológico, onde vai ficar aos cuidados da equipe veterinária. Pessoal, nós vamos fazer uma rápida pausa para o horário eleitoral obrigatório. Estamos de volta com o SBT Brasília, primeira edição que continua após o horário eleitoral obrigatório. De volta ao noticiário, então, vamos lá. Uma rachadura na parede da estação da 112 Sul fez com que os bombeiros isolassem uma das escadas que dá acesso à estação. Quem vai trazer mais detalhes é a repórter Kátia Gomes. Kátia, boa tarde mais uma vez, né? Parece que a Defesa Civil foi acionada para verificar quais são os riscos dessa rachadura, é isso? Boa tarde. Exatamente, Vitória. Ontem à noite, os bombeiros foram acionados para atender uma ocorrência de risco de desabamento. Quando eles chegaram lá, eles perceberam que tinha uma rachadura na parede. Apesar de não aparentar risco iminente ali, eles acionaram a Defesa Civil, que foi até o local e fez ali uma inspeção, né? Esse local foi interditado e nós pedimos uma nota para o metrô sobre essa situação. Eles falaram o seguinte, que já estavam sabendo do problema,
que os engenheiros do metrô já tinham feito uma avaliação e não se trata de uma rachadura. Eles classificam como uma abertura na junta da parede e que, por conta disso, o local vai permanecer ali isolado até que seja feita ali uma nova análise e o problema seja resolvido, né? Eles garantem que mesmo com essa rachadura, né, que eles chamam de abertura na junta da parede, não existe nenhum risco de desabamento e nem risco principalmente para os usuários. E a gente, claro, segue acompanhando, né, a evolução desse problema lá no metrô da estação da 112 Sul. Vitória. Obrigada, Kátia, pelas informações. Um perigo, né? Ainda bem que não tem nenhum risco, como você disse. Bom, e um homem tem furtado roupas em vários shoppings do Distrito Federal e do entorno. As câmeras de circuito das lojas flagraram a ação do bandido, que teria cometido pelo menos 3 furtos nos últimos 3 meses. Quem vai trazer os detalhes sobre esse assunto, né, aqui pra gente é a repórter Vanessa Vitória. VV, boa tarde mais uma vez. Será que esse homem decidiu renovar o guarda-roupas? Bem curioso, viu, esse caso? Aí as informações com você, por favor. Oi, Vicky, boa tarde de novo para você, para todo mundo. Eu vou te falar uma coisa, não é de rir não, mas a gente acaba rindo, porque pelo visto sim, e não só o dele, né, de repente até de mais gente. E eu vou te contar outra coisa, Vicky, para a loja lá, para os donos, um prejuízo aí de pelo menos R$2.000. Mas olha só, parece que esse homem, ele gostou tanto da loja, ele gostou tanto da marca, do tecido, eu não sei, que ele tá frequentador assíduo. Viu? Ele já foi na loja de Águas Claras, que fica num shopping lá em Águas Claras, e também já foi em Valparaíso, na mesma marca. Ou seja, o mesmo homem frequentando aí 2 lojas diferentes dos mesmos proprietários e cometendo a mesma prática delituosa, que é furtar as camisas. Ele vai ali, bem como se fosse um cliente, sabe? Pede para olhar e aí ele coloca as camisas por cima, por dentro, né, daquele devolve só algumas e as outras ele vai, como você disse, para renovar o guarda-roupa dele ou vender ou sei lá o que, da pior maneira possível. E olha só, Vi, que a gente mostrou lá no inicinho do jornal, quem está acompanhando a gente desde o início aí, a gente até agradece a companhia, né, que em Águas Claras esse tipo de situação está sendo constante. Infelizmente, a gente até mostrou na reportagem uma iniciativa aí da Polícia Militar, do 17º Batalhão, que quer fazer ali uma rede de comércio seguro, orientar esses comerciantes do que fazer para evitar, já que o próprio tenente contou pra gente que é muito difícil coibir essa prática, Vicky, porque muitas vezes o comerciante ele só dá falta daquele produto depois que o criminoso já saiu. E a maioria não tem estrela na testa, não dá para desconfiar. Eles entram como clientes, simulam até mesmo uma compra, distraem, né? A gente mostrou, inclusive, na reportagem também, a própria mãe utilizando a filha para dar aquela distraída nos vendedores. Então é uma prática muito complexa, porque não dá para fazer um flagrante, já que os comerciantes só percebem depois. Inclusive, também a gente mostrou a questão do arrombamento numa academia de crossfit, que o mesmo homem foi lá mais de uma vez. Ou seja, parece que eles começam a gostar do lugar, a ver as facilidades e começam a frequentar a serem mais assíduos, né? Deveriam ser clientes que aí sim trariam um lucro para esses estabelecimentos. Mas aí o que acontece? Não fazem, né? Vão lá e se aproveitam das fragilidades, vão se adaptando aí. Esses comerciantes, vi que dessas 2 lojas específicas tiveram esse prejuízo, como eu relatei aí com as camisetas, começaram a desconfiar, peraí, é o mesmo cara. E, inclusive, daqui a pouquinho a gente vai ouvir o que eles falam sobre esses bandidos aí, esses criminosos que seriam até de estimação, que eles começam a criar, porque eles vão e voltam com frequência, como eu comentei que aconteceu na academia de Águas Claras. O criminoso foi lá um dia, decidiu abrir a janela, viu que era fácil, voltou de novo depois, abriu de novo, o alarme disparou, não se sensibilizou com isso, a polícia militar chegou, ele ficou num cantinho, voltou, desabilitou o alarme. Então, assim, eles estão percebendo a fragilidade e aproveitando, vou voltar lá de novo. Ou nesse caso aí, a gente não sabe se é apenas a questão da fragilidade do crime que ele comete, de repente dos vendedores não desconfiarem dele, mas também essa situação aí, talvez, de gostar tanto do produto e voltar para querer levar mais, Vicky. Então é muito complicado, fica até um alerta aí para os próprios comerciantes
que o tenente lá do 17º Batalhão falou pra gente ontem, na região de Águas Claras especificamente, né? Esses empresários têm comércio também lá em Valparaíso. Eu acho que a dica vale para qualquer estabelecimento comercial aqui do Distrito Federal, é tentar ficar um pouco mais atento a esse tipo de prática delituosa, Vicky. O que seria para o comerciante? Já tem um circuito ali de câmeras, ficar atento com mais frequência, ter alguém que monitore. Por que a polícia diz isso? Ela diz isso porque se você consegue identificar no momento exato a prática do furto, pode conseguir evitar que esse criminoso saia da loja com as mercadorias, porque aí depois fica muito difícil, até porque essa prática criminosa não tem aí uma pena alta, eles acabam não sendo presos. Se são, voltam logo a cometer as práticas. Então fica esse alerta aí para os comerciantes. E agora a gente vai, inclusive, Vicky, ouvir esses empresários que infelizmente foram vítimas aí do mesmo criminoso por mais de uma vez, com esse prejuízo aí para quem levanta todo dia cedo, Vicky, para trabalhar. É imposto, é dor de cabeça, é complicação, ainda tem que passar por situação assim. Vamos acompanhar. A gente tem passado assim uma situação muito triste, né? Porque você acordar cedo todos os dias para trabalhar e ter um acontecimento desse no seu estabelecimento, no seu comércio, é uma coisa que não tem como explicar a sensação de você não poder fazer nada. É muito triste. E hoje em dia a gente está vivendo um momento que a gente está tendo bandidos de estimação, que a gente até brinca aqui na loja. Porque esse mesmo bandido, esse mesmo indivíduo, né? Que roubou a gente aqui no DF Plaza Shopping Águas Claras, parece que ele acompanha a gente pelas redes sociais e descobriu que a gente abriu agora no Shopping Sul, né, lá no Valparaíso. E como ele não conseguiu furtar dessa última vez no dia 17 aqui, ele resolveu dar um pulinho lá no Valparaíso e conseguiu roubar lá 2 camisetas, né, furtar 2 camisetas. Então é muito ruim você saber que essa pessoa é conhecida, a gente sabe o rosto dela, a gente passou já para a polícia, a gente já passou por seguranças e conseguiu roubar lá 2 camisetas, né? Furtar 2 camisetas. É impressionante a cara de pau, né, VV? Obrigada, viu, pelas informações. E nesse fim de semana tem muitos eventos para quem quer fazer um programa diferente, né? Nós já mostramos aqui que vai ter evento de motocross para os aventureiros, vai ter Oktoberfest para quem gosta de saborear uma cervejinha, mas agora nós também vamos mostrar uma opção para os amantes de leitura. Está começando hoje a 5ª edição da Bienal Internacional do Livro de Brasília. E quem está lá para mostrar para a gente é o repórter Michael Leão. Michael, boa tarde mais uma vez. Vida boa aí pra você, né? Entrada gratuita aí do evento, né? Conta pra gente. Oi, Vicky. Boa tarde para você novamente, para quem está chegando agora no SBT Brasília. Gratuita mais ou menos, é porque tem um limite. Para esse final de semana, por exemplo, já foi atingido, mas a entrada tem inclusive meia social, um valor bem acessível, e para o resto da semana você pode entrar no site da Bienal de Brasília e conseguir a sua inscrição gratuita e vir aproveitar. São cerca de 100 expositores como esse aqui, com livros como O Pequeno Príncipe, infantis como Aladim e a Lâmpada Maravilhosa e outros, por exemplo, até para quem quer ficar rico, Vitória. São muitas opções, cerca de 400 mil exemplares aqui no pavilhão do Parque da cidade, muitas opções, muitos estandes e olha, a expectativa é que esse evento movimente na economia aqui do Distrito Federal cerca de 11 milhões de reais. E por onde a gente vai passando, a gente vai se deparando com vários estandes, vários livros, muitas pessoas vindo aproveitar, então já coloca aí na sua programação do fim de semana. A gente está dando um passeio, isso aqui é só a parte central aqui do pavilhão, com várias editoras, vários exemplos do que a gente vai encontrar aqui, mas quem vai explicar pra gente tudo direitinho é a Suzy Souza, diretora-geral da Bienal do Livro aqui de Brasília. O que a gente está vendo, opção não vai faltar para quem vier, né, Suzy? Boa tarde. Falta, Michael, não falta. A Bienal tá linda, gente. Temos 6 eixos temáticos da Bienal. Mercado literário, né, com as distribuidoras, editoras e livrarias de todo o país. Temos o Espaço dos Autores, um café literário, espaço infantil com contação de história e espetáculos, espaço HQ, um palco show, que hoje a gente tem aí a Roberta Sá e o Hamilton de Holanda.
E tá lindo, a gente tem muita atividade. Suzy, é muito mais do que uma feira do livro. Às vezes quem tá vendo em casa viu eu passeando aqui, é uma feira de livro. Só que é muito mais que isso. Vou pedir para o Edilson mostrar pra gente. É um lugar em que você pode vir para reunir, para você ter os momentos e, claro, aproveitar para conhecer os autores, ter esse contato. E a feira, além de tudo, ela passa uma mensagem pro visitante, né? Sim, a Bienal é um festival cultural. A gente costuma dizer isso, que ele é multicultural, ele é plural. Então a nossa ideia é fazer com que o escritor tenha um acesso também junto ao leitor e isso favoreça as nossas vendas. Então todas as nossas atividades são bem literárias, inclusive para fomentar o hábito da leitura. E por falar em ter esse contato justamente com o leitor, a gente tem aqui o Café Literário, que é um espaço justamente para se encontrar, e as palestras ali na frente. Quem vier já tem o direito de participar desses momentos, né? Sim, você retira o seu ingresso no nosso site, tem todas as informações. O projeto ele é gratuito, mas com um primeiro lote, depois a gente tem preço popular, meia entrada social, a gente tem meia R$10 e 20 a inteira, e você curte o evento inteiro. Você tira o seu ticket e vem curtir o evento inteiro. Todas as palestras, o multimeios também com os influenciadores. Suzy, eu estava comentando com a Vitória também, que é um evento que ele vai dar uma aquecida na economia do DF, né? Sim. A gente tem 400 mil títulos expostos. Fora isso, toda a parte gastronômica. Então, a gente mensura em 11 milhões na economia da cidade. E temos 3 mil empregos diretos, 500 empregos diretos. Então, tem uma turma grande trabalhando aqui para fazer a coisa acontecer. Obrigado, viu, Suzy? Fazer o convite para o pessoal. E a opção não só para o fim de semana, como a gente disse, Vitória, para esse fim de semana as entradas francas já foram esgotadas, mas ao longo da semana você pode entrar lá no site da Bienal aqui em Brasília e conseguir as informações e ver já garantir a sua entrada franca ao longo da semana, viu, Vicky? Valeu, Maico. É isso aí, nosso repórter cultural nessa sexta-feira. Valeu por todas as opções que você passou ao longo aí do nosso jornal. Obrigada. E olha esse acidente na EPTG. Um carro bateu e ficou preso na traseira de um caminhão-pipa. Com a pancada, a frente do veículo ficou prensada entre a roda traseira e a carroceria do caminhão. O acidente foi logo depois da residência oficial sentido Taguatinga. Por sorte, no carro não havia ninguém no banco do carona. Só estava a motorista de 34 anos. Ela foi socorrida pelos bombeiros e levada para o hospital de base com ferimentos na cabeça. E apesar do avanço da tecnologia bancária, mais de 60% dos brasileiros ainda usam somente dinheiro em espécie. A constatação está em uma pesquisa que a gente vai ver agora na reportagem. A Luciana tem um pequeno salão de cabeleireiro em casa e só aceita pagamento em dinheiro vivo. Eu tenho que comprar as coisas dentro de casa, tudo isso. Então, se você tem dinheiro em mão, é mais fácil de você estar comprando as coisas. A cliente até tenta convencer. Ô Lu, eu vou pagar por Pix, tá? Não, é dinheiro. Você sabe muito bem que é dinheiro. A cabeleireira não está sozinha. Um estudo do Instituto Locomotiva mostra que 6 em cada 10 brasileiros preferem as cédulas de papel no lugar dos cartões. Tem a ver com segurança, hábito e controle financeiro. É um sujeito que sabe aquela frase, dinheiro na mão é vendaval? Hoje é dinheiro no cartão é vendaval. Então ele acha que controla melhor o dinheiro tendo o dinheiro vivo na carteira. O estudo mostra ainda que o dinheiro é a forma preferida de pagamento para as pessoas na faixa etária entre 35 e 44 anos e consumidores das classes D e E. Há ainda um universo de brasileiros que não tem conta em banco, nem acesso à internet de qualidade. A gente sabe que a tecnologia chega com menos força na população mais pobre e entre os moradores daquelas zonas mais distantes das grandes cidades. Regiões que muitas vezes não têm nem uma agência bancária. O estudo conclui que o dinheiro vivo ainda terá força pelos próximos 10 anos. Adepta da pechincha, a Luciana também confirma outro dado do levantamento. 15% usam as cédulas para negociar descontos. Se eu tiver com cartão de crédito, eu não vou ter desconto. Então o dinheiro não, você vai pagar à vista e ainda fora isso, ainda tem o desconto, né? Nada como chorar e ter o desconto à vista, né? E o governo criou uma nova regra para o uso do fundo de garantia no financiamento da casa própria. Renê tem carteira assinada e já faz as contas para tentar comprar o primeiro imóvel. Mas antes, ele precisou entender o que é o FGTS Futuro.
aquele depósito correspondente a 8% do salário feito todos os meses pelas empresas. Esse dinheiro, que ainda cairá na conta do trabalhador, poderá ser usado para compor a prestação de um imóvel. Vou olhar ainda, vou estudar, né? Para ver se fosse aprovado com a casa, um apartamento, né? O apartamento acho que está mais em conta. A nova regra vai atender a quem tem renda bruta mensal de até R$ 2.400. A vantagem está em permitir acesso a imóveis com prestações maiores, como explica esse professor de economia da FGV. Uma renda que te permite um financiamento, por exemplo, de até R$ 445, R$ 450 reais, você vai ter agora a opção de chegar até 600, por exemplo, em termos de parcela ao mês com esse complemento. Os riscos para quem contrata o FGTS Futuro estão na taxa de juros elevada, no endividamento das famílias e no desemprego. Os recursos ficam comprometidos para o pagamento das mensalidades, mesmo que o trabalhador seja demitido. Esse é um risco importante, a perda do emprego, né? Primeiro porque a pessoa vai ter a suspensão do depósito do fundo de garantia e depois que essa pessoa não vai ter aquele depósito para ser utilizado, né? Ela vai ter que renegociar. A modalidade só deve estar à disposição do público dentro de 90 dias. Até lá, Renê vai continuar planejando. Não, meu sonho já vem bastante tempo, né? Mas agora com essa oportunidade aí a gente vai correr atrás mais um pouco. Além da Caixa, que concentra as operações do Fundo de Garantia, os bancos privados que aderirem ao FGTS Futuro terão 3 meses para se adequar às regras e oferecer o serviço aos clientes. O serviço para solicitar o visto americano interrompido na pandemia foi retomado em novembro do ano passado. Quase um ano depois, a fila de espera ainda é grande. A lua de mel em Orlando, que deveria ter sido em 2020, quando começou a pandemia, corre o risco de ser adiada de novo. O pacote já está fechado, o hotel reservado para a primeira semana de janeiro. Mas até agora, Elaine não conseguiu o visto americano. O pacote já está tudo certo, só vamos tirar o visto. Agora a gente vai tentar fazer a nossa lua de mel. Viajar para os Estados Unidos tem exigido paciência do passageiro. Hoje, para agendar o pedido do visto na capital paulista, é preciso esperar mais de um ano. Em outras cidades, o tempo é menor, mas ainda é demorado. Aqui em São Paulo, o consulado montou uma força-tarefa. Funcionários estão trabalhando inclusive nos fins de semana para atender a tantas solicitações. A grande procura é pelo visto de turismo e negócios. É o que tem o tempo de espera maior. No escritório deste advogado, que oferece consultoria para retirada e renovação do visto, a procura de clientes que buscam ajuda para conseguir o documento triplicou este ano em comparação a 2021. Hoje, a palavra-chave para pedir um visto americano é planejamento, programar com antecedência essa viagem, né, iniciando o processo do visto americano para então, né, a pessoa definir a viagem dela. No caso da Cristiane, não foi ela quem escolheu a data da viagem. A designer de interiores precisa estar em Los Angeles no fim de janeiro para um compromisso de trabalho, mas só conseguiu marcar a entrevista no consulado para janeiro de 2024. Realmente é uma sensação de impotência, porque eu preciso ir a trabalho e tem esse impedimento. Tem esperança de conseguir? Total. Espero realmente que dê certo. Agora vamos ao noticiário internacional. A Ucrânia determinou o racionamento de luz e água pela primeira vez desde o começo da guerra em fevereiro. Nos últimos dias, a rede de infraestrutura do país virou o principal alvo dos bombardeios russos. As imagens mostram o que sobrou dos ataques na capital ucraniana. Volodymyr Zelensky responsabilizou o Irã por fornecer os drones que tiraram vidas e provocaram estragos em pelo menos 30% da rede de infraestrutura do país. O resultado é o racionamento. O governo ucraniano estabeleceu um limite de consumo por casa entre as 7 da manhã e as 11 da noite para evitar apagões onde ainda há fornecimento. Nesta quinta-feira, a TV pública russa divulgou novamente vídeos de moradores sendo retirados de Kherson, uma das 4 regiões anunciadas como território anexado. Já a Ucrânia publicou o momento de mais um ataque russo contra a vizinha Zaporizhia. Ali, os mísseis destruíram a prefeitura.
Aqui nos Estados Unidos, a discussão é sobre como aumentar a pressão sobre o Irã, que nega participação no conflito. Apesar da negativa também da Rússia sobre o envolvimento de Teherã no fornecimento dos drones, o governo americano afirma que existem provas abundantes de uso de equipamento militar fabricado no Oriente Médio na guerra da Ucrânia. No Departamento de Estado, o porta-voz Ned Price disse que a Rússia e o Irã mentem ao dizer que Teherã não forneceu os drones. Na União Europeia, as 27 nações do bloco concordaram em aplicar novas sanções econômicas contra militares iranianos e empresas que fazem negócios com o país. Uma ação parecida foi confirmada pelos britânicos e pelos americanos. Agora tem notícia boa. Hoje a ação vai tomar conta da tela de sucessos com o filme Espião por Acidente. Este é o manual para futuros espiões. 1. Esteja sempre atento. 2. Use um disfarce. 3. Seja craque em artes marciais. E 4. Aprenda com o melhor. Jackie Chan. Fica pronto para pegar o cara da direita. Um espião por acidente. Hoje, 11h15 da noite. Na tela de sucessos. Então anota aí, hoje 11h15 da noite tem Espião por Acidente na tela de sucessos, não perca. E a gente fica por aqui e você fica agora com o SBT Esportes. Obrigada pela companhia, pela audiência, bom fim de semana. Tchau.